Já aqui no YouTube, quero te ouvir, Sakamoto. Fabiola, eu discordo com todo respeito do senador com relação à questão de que enviar o Bolsonaro para a Papuda ou enviar o Bolsonaro para a cadeia é ter um bandido, é ter um preso de estimação. Na verdade, é o contrário. Né? A defesa de que Bolsonaro mereceria tratamento privilegiado é que demonstra, né? Eu não estou falando que é o caso do senador, mas que demonstra que muita gente tem um bandido de estimação. Porque a partir do momento que Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, ele pode começar a ser chamado de bandido e bandido de estimação, porque manteria e teria privilégios que outros bandidos não têm. A gente vem repisando aqui, o Josias até citou também na entrevista, você tem uma população carcerária numa situação muito degradante no Brasil. Né? Você tem pessoas com tuberculose, situações presos com doenças graves também cardiovasculares, temos muitos casos de depressão, o número de depressão e suicídios entre os presos é maior do que no restante da população. Tudo isso consolidado num relatório do Conselho Nacional de Justiça apontando todas essas falhas. As cadeias que deveriam ser locais para punição e reintegração na sociedade acabam se tornando escolas de crime e salas de tortura. Eu não estou dizendo com isso que todos os presos, inclusive aqueles que representam risco para a sociedade, deveriam também ter o benefício de uma prisão domiciliar. Mas os presos que estão em condições graves de saúde e que não representam risco à sociedade deveriam sim ter esse benefício. Só que agora, neste momento, você tem muita gente que nunca se preocupou com a qualidade de vida no sistema prisional e que, repito, não é defender bandido, não é acariciar o tadinho, não é isso. Se você trata o pessoal como sub-humano, que tipo de reintegração você vai ter? O pessoal vai sair de lá com ódio da sociedade, com mais ódio do que entrou. Então, só que você tem muita gente que nunca se preocupou com aquela população, que agora se preocupa por conta do presidente Jair Messias Bolsonaro. E isso não deve acontecer. Deve ser uma questão estrutural. Quer melhorar? O que vale para Jair, o pau que bate em Jair, bate em Francisco. O que acontecer com Jair de benefício também tem que acontecer com Francisco. Em meio de tudo isso, Fabiola, a gente tem o quê? A gente tem a prisão domiciliar de Bolsonaro virando uma espécie de prêmio de consolação após a anistia flopar. A gente tem visto muitos bolsonaristas em plena campanha para que Bolsonaro tenha direito à prisão domiciliar, que por um lado a questão da saúde dele que é mais frágil mesmo, né? Mas por outro lado também isso permitiria que Bolsonaro continuasse articulando politicamente de uma forma mais fácil, como acontece hoje, inclusive, em casa, né? Com a possibilidade de articulação. Mas então, o pessoal percebeu que neste momento não vai dar para aprovar a anistia no Congresso Nacional por uma série de razões, e aí a campanha saiu da anistia para uma prisão domiciliar para garantir de que ele fique em casa, cumprindo a sua pena de 27 anos e 3 meses. É um pouco difícil de imaginar que o Supremo vai mandar ele direto para casa. É capaz de passar antes pela Papuda, pela Papudinha, pela carceragem da Polícia Federal ou por um quartel e depois ir para casa, Fabiola. Estamos de volta para quem estava conosco na TV. A gente segue falando aqui sobre o local da prisão de Bolsonaro, diante da visita desses senadores. A gente tem a fala também da senadora Damares Alves após essa visita. Vamos ouvi-la? O que ela disse ontem após visitar a Papuda? E hoje nós viemos visitar o sistema da Papuda, porque nós estamos recebendo a notícia que possivelmente o presidente Bolsonaro venha para cá. Então nós viemos conhecer as instalações como um todo. Nós não viemos ver uma cela específica, as instalações como um todo. E essa foi a nossa visita, é uma visita técnica que estamos fazendo aqui hoje na Papuda. Porque a nossa maior preocupação é, Bolsonaro está muito doente e qual é o tempo entre o complexo e o primeiro hospital? Aí, questiona a doença de Bolsonaro, a dificuldade de ele chegar até o hospital, é o ponto principal que eles colocam aí. Vamos falar um pouco mais, ainda do aspecto político, a imagem disso, quando eles dizem que vai ser como se fosse um troféu. A gente tem aí muitas pessoas já defendendo que ele não seja levado à Papuda, né, Bolsonaro. Não apenas o grupo político de Bolsonaro, mas fora do grupo político de Bolsonaro, algumas análises, editoriais de jornais também falando sobre isso. O que você acha, Josias? Por um capricho do azar, essa visita da senadora Damares Alves e de outros senadores à Papuda ocorre no mesmo instante em que o Guilherme Derrite apresenta lá o seu relatório. Vamos já para o 5º relatório, que discute ali o tratamento a ser dado pelo Estado brasileiro às facções criminosas, né?
Então, o projeto do DERIT, que trabalha em cima de uma proposta que originalmente foi elaborada pelo governo Lula, a proposta de combate às facções criminosas, ele prega um rigor absoluto no encarceramento, com redução drástica de progressão de regime. Ele quer, na prática, que os criminosos fiquem 80% do tempo da condenação atrás das grades, né? E a senadora Damares, que hoje é presidente da Comissão de Comissão de Direitos Humanos do Senado, ela foi ministra do governo Bolsonaro numa pasta que tinha os direitos humanos entre as suas atribuições, né? E naquela ocasião a senadora Damares também dizia coisas do tipo: olha, o que eu defendo é uma mudança no Código Penal para que os bandidos tenham, criminosos não devem ter privilégios. Essa era a tese dela. Agora, de repente, descobriu-se que o bolsonarismo tem uma preocupação com direitos humanos. O próprio Bolsonaro definia direitos humanos como a agenda dos direitos humanos como o esterco da vagabundagem. De repente, os direitos humanos passaram a importar para o bolsonarismo, porque o mito está agora a um triz de ter que cumprir a sua condenação de mais de 27 anos em regime fechado. Então é muito bom e até meio profilático, didático, que a senadora Damares, que os seus companheiros de Senado tenham sido impulsionados pelas circunstâncias a fazer uma visita à Papuda, porque lá encontraram pessoas que estão ralando ali uma cana dura. A senadora, nesse vídeo que mostramos, no outro trecho, ela fala: encontrei um preso que tem mais de 80 anos e que está com a saúde debilitada. Então a senadora deveria estender a sua preocupação, além de se preocupar com o Bolsonaro, deveria se preocupar também com esses outros presos. Há um bom número de presos que estão atrás das grades, nos fundões de cárceres úmidos e medievais, com problemas sérios de saúde, e não tem nem defensor público para ir lá fazer uma petição reivindicando a prisão domiciliar para esses presos. Então, o tratamento, Fabiola, pelo menos segundo os termos da Constituição, deve ser igual para todo mundo. A lei vale para todos. Então, se esse grupo de parlamentares imagina que a Papuda, mesmo na sua ala mais civilizada, que é a chamada Papudinha, que é uma dependência que está sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal, que é usada para prender a policiais militares que transgridem a lei. Lá já esteve um ex-ministro do Bolsonaro, que agora está condenado com ele, o ex-ministro da Justiça. É um lugar aparentemente civilizado, perto das condições carcerárias dos presídios, país afora. Mas se acham que mesmo nesse lugar o Bolsonaro não pode ficar, então é preciso estender essa preocupação a muitos outros presidiários no Brasil, né? Então, não é porque é um ex-presidente, deve-se assegurar a ele todos os seus direitos, todas as regalias que um ex-presidente da República deve merecer quando condenado a 27 anos de cadeia, e o crime não é um crime comezinho. Estamos falando de tentativa de golpe, crimes contra a democracia, né? É preciso assegurar que o Bolsonaro seja tratado com dignidade. Agora, o que for concedido a ele, já foi concedido dias atrás também a outro ex-presidente, o Fernando Collor, condenado por corrupção, por roubar os cofres da Petrobras, está também ele em prisão domiciliar, sob a alegação de que sofre problemas de saúde, que, portanto, precisa de um tratamento ou de uma prisão humanitária. É preciso estender essa prisão humanitária a muitos outros presos, Fabiola, que estão atrás das grades no Brasil. Do contrário, vai ficar sempre parecendo o que de fato é, um privilégio, né? Tratar um preso com essas regalias, sabendo que vários outros, até com problemas de saúde mais graves, estão atrás das grades, isso não orna com o texto constitucional, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Então é preciso estender esse benefício e fazer um mutirão aí para ver quantos presos estão em condições ainda mais precárias atrás das grades, com saúde mais debilitada do que o Bolsonaro, do que o Collor. Juridicamente, professor Mairovitch, pode
colocar Bolsonaro na Papuda, numa cela com outros detentos? Qual é, de repente, o benefício, o tipo de privilégio que um ex-presidente da República tem? Estava falando e fazendo colocações precisas, me veio, Josias, Sakamoto, Fabiola, o que? O direito internacional. As convenções internacionais que regem o direito internacional. E qual é a regra básica naquelas convenções que estabelecem os requisitos mínimos com relação às carceragens? A regra é a seguinte: existe a pena imposta na sentença, a pena, a sanção condenatória. O que diz o direito internacional? Que nenhum condenado pode sofrer um extra maior do que aquele estabelecido na pena. Então, um sofrimento extra, um sofrimento maior. E o que ocorre no sistema prisional? Todos sofrem o extra, ou seja, a sanção fica maior. Por quê? Porque o local é inadequado, superlotação, então existe esse extra que infelizmente é da tradição brasileira e que, no particular, desrespeita o direito internacional e o direito humanitário. Esse é um ponto. O segundo ponto importante é a parte que diz respeito a direitos humanitários em razão de situações de saúde. É assim que o caso Bolsonaro deve ser visto, por uma perícia. Essa perícia vai avaliar até aquilo que o senador colocou e a senadora também, o tempo de deslocação, se ele precisar de um hospital público ou privado, quanto tempo leva, a risco de atraso. Bom, a perícia vai determinar e precisa determinar, primeiro, qual é a real situação da saúde dele, quais os riscos para a saúde dele. Então, esse é o ponto. Nós assistimos o senador colocar, mostrar que lá não está a Comissão de Direitos Humanos, lá está uma comissão pró-Bolsonaro, uma comissão ad hoc para a pessoa certa e determinada, porque o senador já disse, de passagem, que primeiro a condenação foi injusta, que não houve golpe de Estado. Depois misturou e foi passando do Lula para o outro general condenado, que está em estabelecimento, em quartel militar. Isso sem olhar patente, sem olhar absolutamente nada, e esquecendo que tanto esse general como o Bolsonaro vão estar sujeitos na justiça militar já estão sujeitos a um procedimento de perda de patente, que significa perda de dignidade para continuar militar. Bom, mas ele faz uma mistura, uma salada de frutas, no sentido de que o Bolsonaro é uma pessoa que está sendo perseguida pelo relator Alexandre de Moraes. Quer dizer, mistura tudo a revelar que essa comissão não foi lá como Comissão de Direitos Humanos, foi como comissão pró-Bolsonaro. Então, a questão de saúde é uma e que deve ser vista, porque é uma questão humanitária, e a questão do local adequado a gente tem que ver à luz do direito internacional. Evidentemente que é um extra da pena. Ninguém pode cumprir pena aonde? Em local inapropriado, superlotado. Se chegou a falar em 40 pessoas numa cela que era para 2. E o ideal, segundo as Nações Unidas, mas diz que o ideal é uma cela por pessoa, cela individual. Por quê, Fabiola? Diz o direito penitenciário, todos os grandes penitenciaristas europeus, no sentido de que se você colocar 2 pessoas na mesma cela, o que vai acontecer é que o mais forte vai tomar conta do mais fraco. Então, se colocar 2, tem que colocar não 2, mas 3. Então, cela individual ou
com 3, jamais com 2. Mas tudo isso é muito estudado no direito penitenciário, muito pesquisado e muito colocado. Agora, então, o Bolsonaro, como ex-presidente da República, deveria ter uma consideração maior? Ele merece isso? Basta ver o crime que ele cometeu. Então, deve ser tratado de maneira isonômica, ou seja, o Brasil não cumpre o direito internacional. A superlotação carcerária. Tudo isso, sim, mas isso é do sistema. Existiu até uma ação de descumprimento da Constituição, isso foi reconhecido, esse Estado do sistema penitenciário, mas existe o ponto que é o que deve ser solucionado, a condição de saúde. Ninguém vai para a prisão para receber um extra que é a pena de morte. Ou seja, olha, vai morrer lá porque não teve o tratamento adequado, não teve o socorro adequado. Isso ninguém quer, evidentemente, muito menos o relator Moraes, porque isso aí, se acontecer, acaba carimbando-lhe como um desumano. Ninguém quer isso, não vai acontecer isso, mas isso tem que ser feito por perícia. Então, essa comissão foi lá para fazer o quê? Um espetáculo. E o Josias anotou bem que essa própria Damares nunca se preocupou com isso anteriormente, quando tinha essa atribuição de ministra. Mas a questão é que essa comissão foi lá para fazer um contraponto, vai fazer um relatório, mas para pressão. E é lamentável que a pressão seja para a pessoa Ah, certa, determinada ad personam e não no ô, coletivo.